Bom dia! E aí, como vocês estão? Estão bem? E o papai e a mamãe? Estou gostando de ver. Vocês estão fazendo todas as atividades e certinho. Continuem assim. Daqui uns dias nós vamos estar na nossa sala de aula. Quem é que lembra o que nós estudamos em geografia? A tia passou uma questão semana passada. Pedi para vocês definirem o que era paisagem natural e o que era paisagem modificada. Paisagem natural é aquela paisagem onde não sofreu modificações, onde não sofreu ação humana. E a paisagem modificada é aquela que teve alterações humanas, onde o homem já construiu alguma coisa. Essa é a paisagem natural, onde só possui a natureza. E esta paisagem é a paisagem modificada, onde o homem já construiu prédios, já fez uma cidade completa com casas, com as ruas. Então, esta é a paisagem modificada e esta é a paisagem natural. A aula de hoje ela é muito interessante, porque a tia vai mostrar algumas imagens de como era Aracoiaba antigamente. O que é que eu quero que vocês façam? Quando a tia mostrar a imagem, vocês vão ver, conversar com quem está do lado aí e vai imaginar como ela está hoje. Será que ela sofreu muitas alterações ou não? Vamos ver, né? Na primeira imagem que eu irei mostrar, é a imagem da estação, que fica ali no bairro São José. Antigamente, as pessoas iriam para poder viajar de trem, fazer passeios. Era uma diversão e era o meio de transporte que existia antigamente para fazer viagens para outro lugar. E a estação antigamente ela era muito bonita e visitada por vários turistas. Hoje em dia, se você imaginar como é que está a estação de trem, sabemos que não existe mais. A estação de trem hoje ela está abandonada. As paredes elas não existem mais em algumas partes. É um ambiente onde as pessoas não vão mais visitar, porque não tem absolutamente nada. Alguns moradores já fizeram algumas casas lá ao lado da estação, sabendo que é errado, porque é um órgão público, né? Para as pessoas fazerem isso, elas precisam ter autorização. E se um dia algum gestor quiser voltar, né, fazer com que a estação de trem ela continue funcionando, as pessoas que estão morando lá, como é que vai ficar a situação delas? Então, a estação de trem antes era muito bonita e muito visitada por várias pessoas. Hoje em dia ela está abandonada. Lembraram aí como é que está a estação de trem hoje? Na nossa próxima imagem, antigamente também funcionava. Hoje em dia ela está parada, está fechada. Alguém sabe que imagem é essa? Que local é esse? É a Tele Ceará. É aquele ponto que tem ali em frente à padaria. Lembraram aí? Antigamente tinha várias pessoas trabalhando, mexendo com o telefone. Hoje em dia está abandonado, é fechado. A única coisa que existe lá é bastante árvore por dentro. Essa torre também ainda existe. Vejam aqui na imagem que ela era muito bonita. O muro ainda era baixinho, né? Era baixo, mas que hoje ele é alto, né? Já teve alguma modificação. Só que ela não funciona mais. Hoje em dia ela é fechada.
Na nossa próxima imagem tem gente que mora lá. É a Ponte da Muamba. Eu sei que todos vocês conhecem a Ponte da Muamba. Essa imagem aqui é quando ela era mais antiga. Vocês veem que ela tem ao lado, ó, a natureza, né? Tem a paisagem natural, mesmo tendo a modificada com a ponte, mas também existia paisagem natural. Hoje não tem mais. Sabemos que hoje tem várias casas, né? E as pessoas, elas têm que ter cuidado quando for passar pela ponte, porque as pessoas hoje, elas não têm mais responsabilidade. Elas usam o meio de transporte, algumas pessoas, não são todas, como brincadeira. Já imaginou uma pessoa passar lá, tá fazendo o seu trajeto normalmente e vir uma moto bem rápido? Já pensou que não poderia acontecer, né? Um acidente? E sabemos que lá não passa carro, só passa moto e bicicleta e pessoas mesmo a pé. Então nós temos que ter cuidado e zelar pelo patrimônio, gente. Hoje a ponte, ela se encontra toda desfiorada mesmo, porque nós, seres humanos, nós não cuidamos dos nossos bens públicos, né? Então, os primeiros a zelar pelo patrimônio público e deixar ele, pelo menos em perfeito estado por um bom tempo, somos nós mesmos. E as pessoas, elas não têm consciência disso e acabam, né, desvalorizando, jogando bastante lixo, que se você for analisar como é hoje, se encontra dessa forma. A nossa próxima imagem é a igreja. Se vocês observar, a igreja antigamente, pouco tinha casa, né, do lado. A praça era como se fosse um calçadão. Hoje em dia, tentem lembrar aí quando vocês vão para a escola, ou para a rua, ou brincar na praça, como ela se encontra hoje. Completamente diferente, né? O homem fez sua modificação por muitos e muitos anos, até chegar como ela está hoje. Antigamente só era o calçadão, que hoje é a praça. Ao lado tinha pouquíssimas casas, né? E até as casas mudaram no decorrer dos anos. Antigamente as casas, elas eram pequenas e hoje existem casas de todos os tamanhos, nós sabemos, né? E na nossa última imagem, quem será que adivinha? É a paisagem natural do nosso município. É onde os turistas gostam muito de visitar. Fica um pouquinho distante, né, da sede do município, mas existem várias lendas lá, vários mistérios. Quem mora lá sabe que é verdade o que eu estou falando. Será que alguém já adivinhou qual é a paisagem natural que eu irei mostrar agora? Acho que sim, né? Que paisagem é essa? Quero ouvir. Acertaram. É a Pedra Aguda. Linda essa paisagem natural, viu? Nosso município. E hoje ela não sofreu alterações. Ela se encontra do mesmo jeito. Existem várias lendas. Uma delas é de uma princesa encantada. Diz a lenda que ela foi visitar a Pedra Aguda porque ela escutava várias vozes, pessoas gritando, e ela tinha uma curiosidade imensa de descobrir o que era aquilo. Seus pais sempre aconselharam: você não pode ir, porque se você for, você nunca mais irá voltar. Só que ela desobedeceu seus pais, acabou indo visitar a pedra e lá ela encontrou uma fera, onde essa fera solitária acabou fazendo feitiço
e a princesa nunca mais conseguiu voltar. Até hoje ela se encontra lá. Diz a lenda que escutam os dois conversando. Diz a lenda que escutam ela cantando. Várias pessoas já tentaram subir até lá, mas parece que não conseguiram. Eu acho que as pessoas têm medo. Eu, pelo menos, eu não tenho coragem de visitar a Pedra Aguda, não. Porque existem várias lendas e nós temos medo. Então, vocês vão fazer uma atividade muito interessante. Quero que vocês caprichem. Vocês vão desenhar a paisagem natural do nosso município, que é a Pedra Aguda, e vão fazer uma pesquisa sobre ela. E quem quiser contar alguma lenda, fique à vontade. Até a próxima aula, meus amores. Uma princesa vigiada por feras. Confere aí na matéria. Aracoiaba, cidade pacata do estado do Ceará, localizada no maciço de Baturité. Mas apesar do sossego, algumas histórias parecem dar medo. Eu não gosto nem de falar das lendas daqui. Eu não gosto nem de falar dessas coisas daqui. A Princesa da Pedra eu tenho medo. Não, tchau, tchau. Há relatos que até gente já morreu lá, então a comunidade aqui, a gente não comenta muito sobre isso. Eu não gosto bem de falar sobre esse assunto. Algumas pessoas falam que existe porque a gente não comenta muito, porque algumas pessoas já foram lá e não retornaram. Aí eu não sei dizer se existe, se não existe. Eu não gosto de falar sobre isso. Mas é um fato, então, que quando é tocado no assunto, vocês preferem recuar e não falar mais. Isso, a gente prefere evitar, não tocar no assunto. Eu não gosto de falar dessas lendas, eu tenho medo, não gosto. A senhora não quer nem falar sobre essa lenda, isso é medo? De fato, algumas pessoas não gostam nem de falar da lenda porque realmente só de pensar já dá esse arrepio, é isso? É verdade essa lenda da princesa que está lá aprisionada? Eu não lembro, ouvi falar que tinha essa princesa, mas eu mesmo nunca... O povo quem falava, os mais velhos do que eu, falava que tinha uma princesa morava nessa Pedra Aguda. A gente ia falar, mas ninguém pode garantir, que ninguém nunca viu, né? O senhor de fato nunca viu essa princesa? Não. E aí, o senhor já ouviu, por exemplo, a pedra gemer, a pedra cantar, brilhar? Não, eu mesmo nunca vi, não. Talvez na pedra, além dessa princesa, ainda tem um dragão? Os pessoal que falam que tem um dragão, né? Tem uma Cinderela, tem um ouro escondido, os pessoal que falam, né? A pedra, ela tá próxima da gente? Ela tá próxima? Isso. A pedra? Isso. Tá, sim. Ela não tá tão longe, não. A pedra é perto, né? Por sinal, nós morávamos lá perto dela, né? Da Pedra Aguda, né? Nós morávamos lá no seu Luiz Armando, né? Que é no terreno do seu Luiz Armando, final Luiz Armando, né? A gente é pra ficar preocupado caso a gente chegue até a pedra? Não, é bonito, né? Dá vontade até da gente subir lá, né? Aí pra ver se tem tudo isso mesmo, né? E depois de tanto procurar, finalmente encontramos a Montanha da Pedra Aguda. Uma pedra de 12 quilômetros de circunferência e 250 metros de altura. E o que a lenda diz? Que lá está uma princesa aprisionada. Ela foi encantada através de uma bruxa. Havia os jovens, eles foram prometidos desde criança, como era de costume na época. Só que como eles ainda estavam muito pequenos, quando houve a ameaça de uma tenebrosa guerra, uma ameaça aos castelos. E a fada madrinha, temendo a destruição, resolveu encantá-los. Então, as pedras que têm os guardiões dos castelos, eles foram transformados nas pedras menores. O castelo grande foi transformado na Pedra Aguda e o outro castelo foi transformado na Serra da Tamanca. Segundo a população, a Pedra Aguda emite variados sons, que se tornam temas de conversas pelos moradores. Uns falam escutar um choro de uma princesa, outros vozes de reis, ou mesmo cantos.